Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 18ª aula da playlist Detonando CNU. E o assunto que eu estarei trabalhando com vocês hoje será sobre sólidos geométricos. Estarei resolvendo questões envolvendo áreas e volumes dos principais sólidos geométricos. Também deixarei na descrição deste vídeo links de playlists envolvendo prismas, cones, pirâmides, esferas, cilindros, tá? Ou seja, os principais sólidos geométricos. Nessas playlists, além de envolver toda a parte teórica, também terá exercício. Show, galerinha? Então, outra coisa importante que eu peço para você, para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, é que você dê um like aí no nosso vídeo. Show? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá, nossa aula 18, tá? Envolvendo aí geometria espacial. A questão de 2024. Um disco de papelão de 20 centímetros de diâmetro será utilizado para construir dois copos cônicos de mesmas dimensões. Para isso, corta-se o disco ao meio e cola-se o segmento OP ao segmento OQ, sendo O o centro do disco, P e Q pontos diametralmente opostos e P e Q segmento que representa o corte do disco. Dessa forma, a altura do copo cônico em centímetros será, tá? Eu já aproveitei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo no exercício, já fiz aqui os desenhos da situação. Olha, eu tenho um disco, né, na forma de um círculo, cujo o diâmetro é 20 centímetros. Se o diâmetro é 20 centímetros, gente, o raio desse círculo vai medir 10 centímetros, tá? Então, a distância de OP é 10, a distância de OQ também é 10, correto? Tá? Bem, o que vai fazer? Eu vou cortar esse disco aqui ao meio. Então, eu vou formar aqui dois semicírculos, tá? E com esses semicírculos, eu vou construir um copo cônico, que é o desenho que está aqui ao lado, ó, à minha direita. Né? Então, a distância de OP é 10. A distância de OQ também é 10, tá? Então, o raio desse semicírculo é 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, né, aqui o segmento OP com o segmento OQ. Então, ao fazer isso, gente, olha, observa aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó, tá? Mostrando aqui o semicírculo. Então, a hora que eu juntar esses dois segmentos, eu vou formar o meu cone aqui, ó, tá? Eu vou estar formando aqui o meu cone. Ok? Eu vou estar formando aqui o meu cone, ó, tá? E o que eu vou observar? Tá aqui ele formadinho, bonitinho aqui para vocês, ó. Que o raio, né, do semicírculo, a distância de O aqui e a distância de O a P é esse segmento aqui em vermelho, ó, tá? Que tá aqui, olha, no nosso cone. Ele representa a geratriz do cone, né? E eu quero determinar a altura deste copo cônico. Então, para chegar nessa altura, o que nós temos do cone? Que o raio da base do cone, que eu vou indicar aqui por R. O raio da base do cone. A altura do cone, eu vou traçar aqui em verde, ó. A altura do cone, que aqui eu quero determinar. E a geratriz, que é esse segmento aqui em vermelho, ó, que eu já sei que ele vai medir 10, que é a distância de O a P ou de O a Q. Esses três elementos, eles formam aqui dentro do cone um triângulo retângulo. Então, vai ter que ser através do teorema de Pitágoras. Só que antes nós vamos ter que descobrir o raio da base do nosso cone. Observa que esta semicircunferência aqui de P aqui, olha, tá?
Ao montar o cone, ela vai corresponder ao contorno da base do cone, ou seja, o comprimento da circunferência da base do cone. Então, essa meia circunferência corresponde à circunferência inteira da base do cone. Então, nós vamos calcular o comprimento dessa meia circunferência, que vai servir para, tá? Então, olha, o comprimento de uma circunferência inteira é 2πr. Como aqui é meia circunferência, é πr só. Então, π vezes o raio. Então, vai dar 10π, tá? Então, aqui, olha, o comprimento da circunferência da base do nosso cone vai corresponder a 10π. Agora, fica fácil descobrir o raio da base. Por quê? Comprimento de uma circunferência, gente, é 2πr. Então, 2πr igual a 10π, tá? O π eu simplifico com π, o 2 com o 10, então o raio da base aí do copo cônico vai ser 5 centímetros, tá? Então, aqui igual a 5 centímetros. Agora, eu só vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Eu tenho a altura, né, mano? Que é um dos catetos, o raio da base, que é o outro cateto, e o 10, que é a hipotenusa. Então, h ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então, h ao quadrado mais 25 igual a 100. Passo o 25 subtraído, h ao quadrado igual a 75. H igual a raiz quadrada de 75 centímetros. Eu tenho essa alternativa. Essa raiz eu poderia melhorar ela decompondo, tá? Né? Faço ali a decomposição do 75, que vai dar 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado cai fora do radical, vai dar 5 raiz quadrada de 3. Então, eu poderia ter a resposta 5 raiz quadrada de 3 ou raiz quadrada de 75. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 75 na alternativa C. De Carlinhos. Beleza? Então, olha, esse exercício está envolvendo cones. O importante era enxergar, né, que ao juntar aí, né, os pontos P e Q, eu ia ter um cone, aonde a distância de OP, a distância de OQ, representaria a geratriz do nosso cone. Se você tiver dificuldade e ainda não conseguiu enxergar, eu falo para vocês, corta aí um semicírculo em casa, aí num papel, e liga. Aí você vai ter uma visão melhor. Show, galera? Vamos lá, então, para a questão 2. Bem, questão 2 também de 2024. A aresta de um cubo mede x e o seu volume mede y centímetros ao cubo. Um aumento de 10% na medida de sua aresta provoca um aumento na medida do seu volume de quantos por cento? Tá aqui as alternativas, tá? Olha, o volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, o volume inicial, tá? Do nosso cubo é aresta ao cubo. Eu vou indicar o volume inicial por VI. Então, a aresta mede x, é x elevado ao cubo. Esse é o volume inicial. Aí, o que vai acontecer? Eu vou aumentar essa aresta em 10%. O que é aumentar em 10%? É multiplicar por 1,1. Então, a aresta aumentada, ela será igual a 1,1 vezes x, ou seja, seria o 100% mais 10, que representa 1,1 de x. Então, o volume final agora, vamos lá para o volume final. O volume final seria esta aresta elevado ao cubo, que eu vou indicar por VF aqui, ó, volume final. 1,1
vezes x elevado ao cubo. 1,1 ao cubo vai dar 1,331 vezes x elevado ao cubo, tá? Então tá aí, olha. Eu quero saber o percentual de aumento. Eu vou indicar por P. Para calcular o percentual de aumento, você pega o volume final menos o volume inicial dividido pelo volume inicial. Se eu quero saber isso em porcentagem, então eu tenho que multiplicar por 100 aí, tá? A formulazinha para determinar o percentual de aumento. Então, volume final 1,331x ao cubo menos x ao cubo, que seria 1x ao cubo aqui, né? Tá? Só para relembrar, dividido por x ao cubo, que seria 1x ao cubo. Subtraindo isto multiplicado por quanto? Multiplicado por 100. Bem, eu vou ter então aqui 1,331x ao cubo menos 1x ao cubo vai sobrar para mim 0,331x ao cubo dividido por x ao cubo. Tudo isso multiplicado por quanto? Por 100. Tá? Já simplifico aqui o x ao cubo por x ao cubo. 0,331 multiplicado por 100. Eu vou deslocar com a vírgula duas casas para a direita. Multiplicar por 100 quer dizer isso. Então vai dar 33,1% o percentual de aumento. Resposta alternativa E de excelente. Tá? Então, uma questão envolvendo um volume de um cubo, né, que você precisaria saber, né, que o volume de um cubo é a aresta ao cubo, e também envolvendo porcentagem, envolvendo aí dois assuntos. Show, galerinha? Vamos lá para a questão 3. Bem, questão 3, uma questão de 2022. Um laboratório possui dois recipientes de vidro. O primeiro recipiente tem a forma de uma esfera cujo raio mede R metros quadrados. E o segundo tem a forma de um cone cujo raio da base e cuja altura mede R metros. A razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico, ambas dadas em metros cúbicos, é. Então eu quero a razão entre o volume da esfera e o volume do cone. Então, eu preciso ter o volume da esfera. Então, lembrando que o volume de uma esfera, tá? Eu vou indicar aqui por VE, volume da esfera, tá? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume da esfera seria 4π vezes r ao cubo dividido por 3. O volume do cone, tá? Que eu vou indicar por VC, é 1/3, volume de um cone, eu teria que ter o conhecimento, de πr ao quadrado, que é o raio da base do cone, multiplicado pela sua altura. Só que aqui está dizendo que a altura mede R, então vezes R, tá? Porque o volume de um cone, 1/3 de πr ao quadrado, vezes H, que é a sua altura. Como a altura mede R, então aqui o volume do nosso cone vai ficar πr ao cubo dividido por 3R. Tá? Multiplico numerador com numerador, denominador por denominador. Agora eu vou fazer a razão entre o volume da esfera, a razão é divisão, e o volume do cubo. Volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3, dividido pelo volume do cone, que é πr ao cubo sobre 3. Divisão de frações, mantenho a do numerador, 4πr ao cubo sobre 3, multiplico pelo inverso do denominador, que é 3 sobre πr ao cubo. Vamos ver o que vai dar para simplificar. πr ao cubo no numerador, πr ao cubo no denominador. Como é uma multiplicação, eu posso simplificar. Tá? Então, πr ao cubo com πr ao cubo. 3 com 3 dá 1. Sobrou quanto? Sobrou 4. Então, a razão é 4. Resposta alternativa C de Carlinhos.
tá? Então, o importante aí era ter o conhecimento, né, do volume de uma esfera e do volume de um cônico. Tudo bem? Então tá aí, ó. Vamos lá para a questão 4. Bem, questão 4, uma questão de 2022. Todo ano, os organizadores de uma festa encomendam copos de 300 ml em formato de prisma regular hexagonal reto para a festa do próximo ano. Os organizadores pediram que a fábrica também confeccionasse copos de 500 ml, mantendo o mesmo formato e a mesma proporção do copo de 300 ml. Ou seja, os dois copos devem ser semelhantes. Isso aqui é importante, olha. Sólidos semelhantes. Nós temos uma propriedade aí. Tá? Isso aqui é fundamental. Então tá aqui o desenho dos dois copos. Desprezando a espessura do material do copo, qual deve ser a razão entre o lado do hexágono da base do copo de 500 ml e do copo de 300 ml? Gente, olha, ele quer saber a razão entre o lado da base. O copo de 300 ml, eu vou chamar o lado da base de L1. E o lado da base do copo de 500 ml, eu vou chamar de L2. Ele quer saber a razão do L2 para o L1. A razão entre L2 dividido por L1. Tá? Olha, como eu tenho os volumes, e volume a unidade é ao cubo, então para determinar essa razão, utilizando os volumes, então a razão entre os lados ao cubo, tá? Aqui eu tenho que elevar o cubo, porque eu vou estar trabalhando com o volume. É igual a razão entre os volumes. Isso aqui é uma propriedade de sólidos semelhantes, tá? Então, a razão entre os lados ao cubo é igual à razão entre os volumes. Se eu estivesse trabalhando com áreas, a hora que eu fizesse a razão entre os lados, seria elevado ao quadrado. Por quê? Porque a área, a unidade é ao quadrado, tá? Agora, se eu tivesse a medida dos lados, não teria nem elevado ao cubo, nem ao quadrado. Bem, aqui já dá para simplificar. O 500 com 300 vai ficar L2 sobre L1 ao cubo. Simplificando aqui os zeros, tá? Igual a 5 terços. Bem, como a razão está ao cubo, eu vou extrair a raiz cúbica. Vai ficar L2 sobre L1 igual a raiz cúbica, e como ela está elevada ao cubo, raiz cúbica de 5 terços. Isso aqui eu tenho que melhorar, gente, tá? Então, o L2 sobre L1 será igual a raiz cúbica de 5 dividido pela raiz cúbica de 3. Agora eu tenho que racionalizar. O processo de racionalização é eliminar a raiz que está no denominador. Como no denominador eu tenho uma raiz cúbica, o número que está dentro do radical, que é o 3, ele tem que estar sendo elevado ao cubo para poder eliminar esse radical. Então, como eu tenho um 3 a primeiro, eu precisaria de um 3 ao cubo. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador, né, o processo de racionalização, por raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, que é para eu poder ter raiz cúbica de 3 ao cubo no denominador. Tá? Bem, vamos lá, seguindo. L2 sobre L1
será igual. Bem, no numerador, olha, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5 dá 45. Então vai dar raiz cúbica de 45. E no denominador, gente, olha, no denominador, a hora que eu multiplicar a raiz cúbica de 3 elevado à primeira pela raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, aqui no denominador eu vou ficar com a raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí eu, de 3 ao cubo. Simplifico o índice da raiz com o expoente do radicando, vai me dar 3, né? Porque 3 ao cubo é 27, raiz cúbica de 27 é 3. Né? Tá? Então vai dar raiz cúbica de 45 dividido por 3. Resposta alternativa E de excelente. Então tá aí, olha, gente. Importante aí que você teria que saber sobre esse problema, tá? Que quando eu tenho sólidos semelhantes, tá? A razão entre os volumes é igual à razão de semelhança elevada ao cubo. E a razão de semelhança elevada ao cubo seria a razão entre os lados elevado ao cubo, ou entre as alturas elevado ao cubo, depende do que você tem desses sólidos aí. Se fosse razão, se eu tivesse áreas, então a razão seria elevado ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá para a nossa última questão, tá? Bem, aqui na questão 5, está dizendo o seguinte, prova 2022. A figura a seguir ilustra um aquário que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são 50 cm, 30 cm e 30 cm. Esse aquário está apoiado em uma mesa horizontal e já possui quantidade de água cujo nível é de 18 centímetros. Então está com água até 18. Um peixe é colocado no aquário, estando totalmente submerso, fez com que o nível da água subisse 0,2 centímetros. Qual o volume em centímetros cúbicos do peixe? Olha, o volume do peixe é o volume de água deslocado. O que aconteceu aqui? Ó, ao colocar o peixinho aqui dentro, o volume de água, gente, subiu 0,2 centímetros. Então, o volume de água aqui subiu. Quanto? 0,2 centímetros. Tá? Então, este volume de água aqui deslocado, né? Que foi a partir do momento que eu introduzi o peixe, este volume de água aqui deslocado é o volume do peixe. Tá? Essa parte aqui que eu acabei de achurar aqui em azul. Observe que o volume de água deslocado está na forma de um paralelepípedo, aonde o comprimento é 50, a largura é 30 e a altura é quanto? 0,2. Volume de um paralelepípedo é o produto das três dimensões. Então, o volume de água deslocado, vou pôr aqui VD, volume de água deslocado seria 50 vezes 30 vezes 0,2. Tá? 50 vezes 30 vai dar 1.500, vezes 0,2 vai dar 300. 300 centímetros cúbicos. Esse é o volume do peixe. Resposta alternativa A de Amora. Tá? Então, sempre que a gente introduzir qualquer material dentro de um recipiente com água, o volume de água deslocado é o volume desse material que eu estou introduzindo lá dentro. Beleza, galera? Então tá aí, olha. Aqui eu encerro essa aula 18, tá? Logo, logo. A gente vai dar aí sequência a mais uma aula aí da nossa playlist, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos aí, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá, gente? Importante, não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo,
que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Valeu, um abraço com carinho do professor Carlinhos.